Então, se não estiver dando certo, vamos começar a desconfiar de um desses problemas. Como eu falei para vocês, o fato de ter algum local inflamado, ele realmente pode fazer com que a ação do anestésico ela seja retardada, demorada, né? Ou mesmo ineficiente, bloqueada, não anestesia, tá? Por quê? Vamos relembrar agora de imunologia, pessoal. A gente sabe que o processo inflamatório, ele vai tornar aquele tecido mais ácido, né? Vai reduzir o pH daquele tecido, e aí esse pH mais baixo, né? Mais ácido, vai impedir a correta condução, né? Daquele anestésico pelas nossas fibras nervosas e não vai realmente inibir os impulsos, tá? Com isso, o que a gente tem que pensar? Vamos colocar aqui uma situação simples e recorrente no consultório de odontopediatria. Fístula. Presença de fístula me conta um pouco uma história sobre algum dente infeccionado, né? Tem pus, o que significa que tem micro-organismo, que aquilo já virou algo crônico, não é tão recente assim. E toda aquela região, normalmente na furca, vamos supor que sejam molares, está inflamada e infeccionada, que são duas coisas diferentes. Desse modo, pessoal, a gente precisa fazer a administração do anestésico a longa distância. Não dá para fazer uma infiltrativa ali dentro do buraquinho da fístula onde está drenando. Não dá para fazer uma anestesia simplesmente ali circundando aquela fístula, aquela lesão. Não vai ter eficiência desejada. Então, muitas vezes, por exemplo, fístula em mandíbula, não é rotina fazer bloqueio do nervo alveolar inferior em crianças. Mas, às vezes, se eu for fazer uma infiltrativa mandibular com um local muito inflamado, vai continuar doendo na hora de tratar. Então, às vezes, a gente já parte para a opção de um bloqueio do nervo alveolar inferior, mais distante do local, para eu realmente ter certeza que aquele paciente não vai sentir incômodo ao longo do tratamento, seja ele uma exo ou uma endodontia, tá? Então, lembrem sempre disso. Às vezes, vocês vão estar ali anestesiando, não vão ver efeito, a criança continuar reclamando, e às vezes é simples, mas a gente está com a cabeça tão quente, né? Relacionada ao choro da criança, que tira a gente, às vezes, dos eixos, e a gente não saca coisas simples como a inflamação local. Nossa, realmente, a anestesia não está sendo eficiente aqui, porque existe um processo inflamatório local muito intenso, e aí realmente eu preciso anestesiar um pouco mais distante para que a fibra nervosa seja completamente inativada, tá? Então, pessoal, se a gente sabe que está usando a dose correta para o meu paciente, estou usando a técnica correta para o meu paciente, e eu administrei a anestesia no tempo correto, tem que ser devagar e tudo mais, eu consigo bater no meu peito e falar: esse paciente não está sentindo dor enquanto eu estou realizando o meu procedimento, seja ele qual for, né? Isso nos traz segurança, né? E até facilita a nossa vida. Então, às vezes a gente pensa, a anestesia é a coisa mais tensa do atendimento pediátrico, mas o tanto que ela facilita a vida depois não está escrito. Só que a gente precisa garantir que ela foi eficiente, associando todos esses detalhes. A dose correta, do anestésico correto, com a técnica correta, pelo tempo correto, tá? Isso tudo vai nos dar segurança ao atendimento. Com isso, pessoal, né? Se eu realmente fiz ou pretendo fazer anestesia em um paciente, às vezes até um paciente colaborativo, mas que me demonstra de alguma forma que está com medo, ou hipervigilante, ou em algum estado de pânico, com ansiedade exacerbada, algum sinal de desespero, tudo isso vai me fazer, de alguma forma, acender um sinalzinho de alerta, tá? Então, observem tudo em uma criança. Por exemplo, terminei de anestesiar um paciente, acho que usei a dose certa, acho que usei a técnica certa, fiz a aspiração, o refluxo, né, com a carpule como deveria, vi que não injetei em vaso, tudo correto. Mas aí, na hora de uma cirurgia, vamos supor, uma frenectomia, anquiloglossia, né, linguinha presa, estou fazendo o corte, eu percebo a alteração no tom do choro.
em bebê, né? Às vezes eu percebo, a criança estava bem, aí quando eu comecei a incisão, aquele grito maior, né? Se realmente eu não tiver muita segurança de que eu realizei tudo corretamente, né? Eu posso desconfiar de que houve falha na técnica. Ou pensar em, às vezes, né, na possibilidade de qualquer um daqueles detalhes ali que eu falei para vocês, variação anatômica, usei o material incorreto, ou tem inflamação local, alguma coisa a gente vai desconfiar. Observem a alteração no tom do choro, observem a presença de lágrimas no paciente. Às vezes eu até converso muito com os pais, o pai está ajudando a estabilizar, né? E aí aquele choro gritado, aí eu falo, não, ajuda a tia, você tá gritando desse jeito, mas você tem certeza que tá doendo? Fala a verdade pra tia, pra eu poder confirmar e te ajudar. Aí eu mostro pra mamãe, mamãe, o choro, não saiu uma lágrima, né? E a mãe fala, né, desse jeito, tá birrando. Daqui a pouco ele percebe que a mãe fica meio brava, né? Cessa, dorme. Então é um choro mais de manifestação de não estou gostando disso aqui, me tira daqui, do que por dor. Aí nos dá tranquilidade de execução do procedimento. Agora, quando a gente observa a alteração no tom daquele choro, ou se a gente observa que é uma criança que é muito colaborativa normalmente, né? E aí, durante a anestesia, foi tranquila, até permissiva, mas aí eu comecei a executar o procedimento e ela chora ou caiu uma lagrimazinha, mesmo se ela não te falar, acenda o sinalzinho de alerta, que essas crianças muito caladinhas também, que não esboçam muito a reação de dor de maneira clara, eu tenho muito mais medo delas do que aquelas que manifestam gritando e chorando. Que essas crianças às vezes têm o medo contido, né? Às vezes por conta de o responsável até falar de alguma maneira, você tem que ajudar a tia porque a gente veio de longe, não sei o quê, senão vou brigar, senão vou bater, enfim. E aquela criança vem com aquele medo contido, ela tá com medo, mas ela não pode demonstrar medo, senão o pai dela vai brigar, vai bater. E aí, isso às vezes gera uma reação tão intensa de medo que pode levar a criança a convulsionar, né, a convulsivar e tudo mais. Então, convulsão no consultório por medo, eu tive na graduação, inclusive. Não foi efeito de anestésico, não foi dor, não foi nada. Era uma criança muito carente realmente, que não falava que estava com dor. E aí eu não percebi, foi erro meu, esse chorinho contido, igual dessa imagem, lágrimas escorrendo, tá tudo bem, titia? Fala pra titia, tá tudo bem? Uhum. E o chorinho, né? Na hora que a gente estava executando a cirurgia, a criança teve um episódio de convulsão. Então, sim, a gente precisa também ter o olho clínico para observar esse tipo de coisa, e se necessário adiar, se necessário recondicionar, tá? Principalmente em cirurgias mais extensas que a gente precisa demorar. Então, ficar por um tempo prolongado em um estado de medo para aquela criança é muito ruim, tá?